Bom dia, igreja, graça e paz. Graça e paz para você que também nos acompanha via internet. Que o Espírito de Deus que habita entre nós também esteja presente aí ao seu lado, na sua casa, no seu local de trabalho. Quero convidar a igreja para nessa manhã se colocar em pé, para que juntos a gente possa ler o trecho de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, os dois primeiros versículos, para iniciar o culto de adoração ao nome do nosso Deus. O trecho que diz a nova vida que Ele nos deu. Leiamos juntos, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã, como povo de Deus, como família de Deus, como igreja do Senhor. Renovar as nossas mentes, não nos conformarmos com o que vivemos e vemos no mundo, mas podemos transformar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que Ele tem falado e vai falar com cada um de nós nesta manhã. E é nesse espírito de adoração e louvor ao nome do nosso Senhor que a gente vai entoar juntos o hino de número 47, Louvor e Glória. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Deus, essa é a nossa oração, porque nós queremos nesta manhã te render toda a glória, Senhor, toda a graça, toda a adoração que só o Senhor merece. Só Tu mereces, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso Redentor, Deus. O Senhor escolheu a cada um de nós para fazermos parte do Teu reino, Deus, para sermos Teus filhos, e nós Te louvamos por isso nessa manhã. Te louvamos porque não éramos merecedores e não somos ainda de tanto amor, mas a Tua graça nos alcançou, Deus, e nos fez igreja, nos fez corpo. E nós, como igreja, estamos nessa manhã reunidos para adorar e glorificar o Teu nome. E te pedimos que o Teu Santo Espírito derrame graça sobre nós nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito possa ser sentido por cada um de nós, que Ele possa se mover com liberdade e falar ao coração de cada irmão, Deus, de cada um de nós, Deus. Que o Senhor possa renovar a nossa fé, que o Senhor possa edificar a Tua igreja nesta manhã, mas que principalmente o Senhor encontre a cada um de nós como verdadeiros adoradores na Tua presença. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Deus. Usa cada um de nós individualmente e como igreja também. Nós queremos que essa manhã seja uma manhã
da Tua presença, da Tua graça no nosso meio. Fica com a gente, recebe os nossos louvores. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, igreja. Grandioso é o nosso Deus, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Sob o embalo deste hino clássico, e eu perguntei ao reverendo Wesley, que sabe quem fez a versão para o português, né? É o tio dele, o saudoso reverendo Natanael Emerick, e que tem encantado a tantos ouvidos e corações para revelar a glória do nosso Deus. Que possamos louvar e bendizer a este grandioso Deus que tem sustentado as nossas vidas. Nosso cordial bom dia, nossa saudação em nome de Jesus, a graça e a paz de Cristo estejam com todos nesta manhã dominical. Queremos também dirigir o nosso carinho àqueles que nos acompanham pela internet, que estejam conectados conosco, participando integralmente do nosso culto, e mesmo que você veja depois em gravação, participe da mesma forma. Queremos saudar aos nossos diletos visitantes, sempre são muito bem-vindos, é uma igreja de portas abertas, e hoje especialmente, nesta hora, saudar aqueles que estão aqui pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está conosco, por favor, onde estiver, coloque-se em pé, para nós podermos reconhecer e presentear você. Quem está aqui pela primeira vez? Tem um casal aqui na frente, aqui. Cláudio, do outro lado é mais fácil. Vai dar a volta.
Isso. Lá atrás também. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado pela querida presença. Muito bem. Eu gostaria de fazer um reforço muito grande em 2 anúncios que estão constando no nosso boletim. Hoje à noite, no Teatro Ópera de Arame, será realizado um culto de ações de graças pelos 499 anos da reforma religiosa do século XVI. Aquela data em que Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da Igreja do Castelo e o estupim da reforma teve lugar ali. E nós estamos nos preparando para a comemoração do 5º centenário, com muitos eventos. Hoje, então, uma abertura disso aqui na nossa cidade, um programa conjunto de principalmente igrejas luteranas e presbiterianas, não todas, mas algumas, e convidamos outras lideranças evangélicas também. O nosso coral da fraternidade, bem como o conjunto Vida em Voz, terão participação neste culto, e eu também estarei representando a comunidade lá e participando desta liturgia. Lógico que concorre com o nosso culto das 7 horas aqui, eu não quero inibir você de vir ao culto aqui, deixando de ir lá. Mas muitos não veem o culto aqui, quem sabe uma oportunidade para cerrarmos fileiras especiais lá no culto às 19 horas no Teatro Ópera de Arame. E na sexta-feira, abertura da nossa conferência missionária. A 18ª conferência, desde 1999, ininterruptamente, temos realizado conferências que visam motivar-nos ao trabalho missional, a ampliarmos a nossa visão, a alcançarmos povos que ainda não conhecem a palavra de Deus, a levantarmos vocações em nome de Jesus para ir aos campos mais longínquos. E tem sido uma bênção na vida de nossa igreja este trabalho e a conferência que nos estimula para tal. Então você não pode faltar. A abertura, sexta-feira às 20 horas, aqui no Espaço de Adoração. No sábado, a partir das 16 horas, teremos 2 palestras à tarde, um café colonial muito gostoso, mais 2 palestras logo depois, até por volta de 21 horas, e depois a cantina missionária segue até a hora que você quiser ficar aqui. No domingo que vem, a nossa programação, então, fica ligeiramente alterada. Às 9 horas, o primeiro culto, que a gente pode esticar um pouquinho mais com a palestra que vamos ter, voltado para missões. A escola dominical está cedendo o seu espaço para que a gente termine um trabalho, dá um tempinho ali, e por volta de 10h30 nós vamos começar a segunda etapa. Então, por favor, chegue mais cedo domingo que vem. Chegar às 11 horas... chegar às 11h15 principalmente, vai estar muito tarde. Então, vamos chegar às 10h30 para já começarmos a segunda etapa, é o culto com a conferência. E terminaremos à noite, às 19 horas. Eu preciso que você faça a sua inscrição. Os cultos, seja o do domingo, seja o do sábado à noite, sexta-noite, é livre para todo mundo. Mas as palestras, o trabalho que nós temos com seminários, nós precisamos das inscrições para até localizarmos melhor as pessoas. Tem também o café colonial à tarde. Então, faça a sua inscrição na saída da igreja, na livraria, tem no site. Vamos hoje, sem falta, nos inscrever para darmos uma melhor organização ao nosso evento. Queria convidar a Natália para vir aqui, dar o seu recado importante. Tem um filminho que ela vai soltar lá para todos nós. Vamos já, hein? Vamos já!
Cara, isso é muito bom isso aí, tá louco. Aê, não pode deixar, pode jogar, vai. Isso, ó. Deixa cair. De novo, vai, pode pôr. Tá fraco. Vamos pegar muito perto, deixa eu falar. Não tem custo nenhum. Não tem custo pra vocês. É tudo de graça. Agora tá difícil, hein? Isso, vai baixar a corda, hein? Vamos! Bom dia, igreja. Meu nome é Natália. Eu falo em nome do Ministério de Esportes aqui da igreja e eu estou aqui hoje para fazer um convite para vocês. Esse vídeo que vocês acabaram de ver é um vídeo de um festival comunitário que aconteceu na Igreja Presbiteriana da Olaria. E nós fomos convidados pela Igreja Presbiteriana do Jardim Gabineto para estar realizando um outro evento desse com a igreja. O festival comunitário, ele nada mais é do que uma ferramenta que algumas igrejas têm utilizado, que facilita a aproximação da igreja e da comunidade, tá? Então, dia 19 de novembro, nós fomos chamados para estar realizando um evento como esse na Igreja do Jardim Gabineto, Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, e a gente gostaria muito de convidar todos vocês, quem quiser estar ajudando a gente nesse evento, tá? A gente precisa de pessoas que estejam com a gente. Eu vou pedir para o pessoal do Ministério de Esportes ficar em pé, por favor. Aqui a gente tem parte do ministério, tá? Então, se você tiver vontade de participar desse evento, quiser saber mais sobre o festival, no final do culto a gente vai estar ali na frente, no estacionamento. Então, procura um de nós para tirar a dúvida, para entender melhor o que é o festival. E assim, igreja, eu queria muito dizer que é quase que uma convocação, tá? E não tem nada a ver com esporte. Se você quer só cumprir o ID de Jesus, fala com a gente depois e participa com a gente desse evento, tá bom? É isso, obrigada. Obrigada, pastor. Eu quero completar aqui do encarte dos núcleos. O núcleo AU, na terça-feira, faltou o lugar onde a reunião vai acontecer e será na casa do casal Shirley e presbítero Nelson Guedes. Terça-feira, às 20 horas, grupo AU na casa de Shirley e presbítero Nelson Guedes. Está conosco hoje para juntos darmos graças a Deus pela vida da família e pelos aniversários de casamento, a família Maranhão Dias, e eu queria convidá-los todos para virem aqui, os que estiverem, a Jussara e o João Manuel, por favor, venham aqui na frente, também os filhos, a Luciana e o Ricardo, o João Vitor e a Vanessa, para nós darmos graças a Deus pelos anos de casamento deles. Só estão os papais? Os meninos não vieram, não? Então, vem vocês. 41 anos de casamento, mas nós vamos agradecer. Hoje, né? Hoje está fazendo 23. Então, vem cá aqui em cima, só vocês dois. Sobe ali a escada. E a Luciana e o Ricardo, 6 anos de casamento, e o João Vitor e a Vanessa, 1 ano. Ah, foram viajar, né? Vocês vão comemorar conosco, eu vou comemorar fora.
Então, eu queria convidar também a Eliene e o meritíssimo Carlos Maurício Ferreira, porque estão fazendo aniversário de casamento. Fui eu que casei vocês, então eles eu não casei não, porque eu não sou tão assim antigo, né? Foi o Oswaldo. Yeah. Aniversário da Raquel. E aniversário da Raquel, que já foi a semana passada, é hoje. É hoje, então vem com o papai aqui também, vamos agradecer a Deus. Raquel fez 18 aninhos, já está na faculdade de arquitetura. O outro rebento já está quase terminando o seminário, não é mesmo? Quantos anos de casado, Maurício? 24 anos, gente, parece que foi ontem que eu fiz o casamento de vocês. Me deu um trabalho, porque o saudoso presbítero Ivair, pai da Eliene, queria fazer uma revolução naquele templo lá, né, Dalva? Nós suamos ali para arrumar, mas ficou muito bonito, viu? 41 anos, 24, 18, bênçãos de Deus. Vamos curvar as nossas frontes e orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque a vida é um dom do Senhor, e a vida em família ganha um significado muito profundo. Nós te agradecemos porque temos este exemplo de famílias aqui. Agradecemos, ó Deus, os 41 anos de casamento da Jussara e o João Manuel. Agradecemos os 24 anos de casamento de Eliene e Carlos Maurício. Agradecemos também pelos 6 anos de casamento da Luciana e Ricardo e o primeiro aniversário do João Vitor e Vanessa. Que Tu abençoes também a Raquel, que está completando 18 anos de idade, desabrochando para a vida, ó Deus, suas grandes expectativas, que seus sonhos realizem em Ti, Senhor. Com a bênção, ó Deus, que rogamos ao Senhor seja derramada sobre a vida destas famílias, também abençoa todo o Teu povo, cada família aqui representada, para que os nossos lares sejam a sede da Tua presença. Oramos-Te assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Felicidades. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 86. Salmo 86. Os primeiros 7 versículos, que diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em Ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a Ti, Senhor, eleva a minha alma, pois Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que Te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. É o momento da oração. Vamos pedir ao Senhor, vamos clamar a Ele que nos abençoe e nos guarde. Para colocar como um motivo especial, você lembrar de orar pelos que estão fazendo vestibular hoje. Hoje é o vestibular da Federal. Ontem nós recepcionamos aqui no nosso auditório, encheu embaixo, em cima, os alunos do decisivo, e nós pudemos ali também trazer a palavra de Deus para eles no chamado aulão de véspera. E é muito interessante, porque nessa hora todo mundo fica piedoso, né? Todo mundo busca Deus. É uma oportunidade imperdível, né? É 2 horas que a gente não pode faltar quando é chamado. Véspera de vestibular e enterro, porque todo mundo fica sensível. Então vamos orar também por eles. O coral vai encerrar esse momento com um cântico que nós oraremos juntos depois.
São os teus braços que nos carregam, Senhor. E eles se acham estendidos para conosco. E o Senhor nos assiste em nossa debilidade e fraqueza. Por isso podemos derramar a nossa alma, abrir o nosso coração, poder apresentar a nossa súplica e obtermos socorro nesse tempo oportuno. O Senhor é o nosso Deus, o sustentáculo das nossas vidas, e confiamos a Ti todos os nossos cuidados. Oramos pelos enfermos, pelos abatidos, pelos entristecidos. Rogamos a Deus pela nação, pelas autoridades constituídas. Oramos pelos estudantes, especialmente os que hoje prestam concurso vestibular, que possamos prover-lhes melhor educação e formação, para que sejamos uma nação mais vigorosa, uma nação mais sábia, uma nação que possa superar a injustiça, a corrupção, porque temos uma compreensão melhor das coisas. Ouve a nossa oração. Oramos agora também, irmanados no mesmo amor, a oração que Jesus nos ensinou, todos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com cânticos espirituais. Olá, bom dia a todos. Vamos louvar ao Senhor e exaltar o nome dEle, dizer porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã, que Ele vai estar conosco amanhã, depois de amanhã e eternamente. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer
em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos pedir a Deus que reine em nossas vidas e que faça isso transparecer a cada dia. Que a cada dia, quando nós sairmos daqui, as pessoas possam ver, olha, essa pessoa tem Jesus no coração. Essa pessoa tem Jesus agindo na vida dele. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
essa última música fala sobre se derramar perante Deus. Essa última música fala também sobre como nós devemos ser perante Deus todos os dias. E a gente vai convidar vocês a cantar mais uma última música falando: Senhor, eis-me aqui outra vez, te ofereço a minha vida, ofereço meu coração a Ti eternamente, Pai. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que és formoso, que és formoso, Senhor. Pode se sentar. Nós temos em nossa ordem da liturgia um texto que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 7, versos 9 a 2. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. E este livro é um livro diferente, pois ele não fala das coisas que estão acontecendo hoje, mas das coisas que vão acontecer amanhã, no final. Ele quer dizer revelação. Apocalipse não é uma explosão. Apocalipse é revelação que vem do alto, de coisas que nós
não vemos agora, mas que estão preparadas no futuro, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Senhor da nossa vida hoje e Deus é o Senhor do futuro. E onde isto vai ocorrer e como vai ocorrer é mistério para nós, mas a certeza é de que vão ocorrer coisas maravilhosas. E uma delas, depois da abertura dos selos pelo Cordeiro, Filho de Deus, vem a visão dos glorificados. E vamos ler então, responsivamente. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Essas são coisas do futuro, mas nós estamos nas estradas e caminhos da hora presente, onde Deus está agindo também. E Ele age com sabedoria, com poder, mas com grande amor. E nós convidamos os nossos irmãos e irmãs para se associarem a esta obra que o Senhor está realizando nesta igreja. Somos convidados a contribuir, a trazer a nossa participação. Convidamos, então, os nossos irmãos diáconos que promovam a coleta das ofertas que o povo de Deus tem reservado nesta manhã para sacrificar e consagrar a Deus. Vamos fazer isso enquanto nós cantamos o hino de número 185. Amém.
virem até a frente e serem encaminhadas para o culto infantil. No tempo em que meus irmãos for rever, lá nas alturas do céu, que prazer. Oh, quando assim lá Jesus for viver, oh, quanta glória haverá com Jesus. Sim, haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Oh, quando a Cristo eu puder contemplar, glória sim, glória haverá com Jesus. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós cantamos hoje hinos de louvor e de glorificação ao Teu nome, mas também nós te rogamos que possamos estar juntos com todos os remidos, salvos do Senhor, cantando e glorificando o Teu nome para todos sempre, naquela condição que o Senhor prepara para todos os que são salvos pelo sangue do Cordeiro. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes a Tua igreja de hoje, a Tua igreja que também se prepara para o futuro. E quando nós olhamos essas crianças, estamos vendo o futuro se apresentando diante de nós, na vida tão bela, tão promissora dessas crianças que são parte do Teu povo. Nós te pedimos bênçãos sobre elas, para que cresçam em sabedoria, em estatura e em graça diante de Ti e diante de todos os homens. E abençoa a Tua igreja, para que ela seja fiel hoje e continue sendo até o dia do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te glorificamos, em nome dEle, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Pode sentar. Senhor.
Está sendo realizado nesse final de semana também um encontro de casais jovens da nossa igreja, razão pela qual o reverendo Davi Nogueira não está conosco agora cedo, está lá pregando, mas estará logo mais para a condução também do culto das 19 horas. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos começar a leitura no verso 18 e vamos seguir até o final do capítulo. Sabemos pela própria palavra de Deus que toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda a Escritura é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para nos educar, para cumprir o seu propósito. Mas algumas passagens da Bíblia, elas nos pegam mais forte, não é verdade? De alguma forma, elas se tornam bastante fortes na nossa caminhada, na nossa conduta, no nosso viver cristão. Sob o risco de causar até espécie e parecer que em detrimento de outras passagens, eu entendo que esta é uma passagem que a gente precisa refletir muito e precisa ter a compreensão do que Deus quer nos trazer à luz desse texto. Começamos então no capítulo 8, verso 18, assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o ser humano, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Está escrito: por amor de Deus, entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como filhas, em porém, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, toda a obra da redenção, tudo que fizeste por nós, porque seríamos absolutamente incapazes de fazer, porque nos amaste, porque nos buscaste e porque nos constituíste em reino e nação, porque somos o Teu povo e porque podemos estar congregados nesta hora na Tua casa para ouvirmos a Tua voz, sermos advertidos, exortados, mas também consolados, confortados. Fala ao nosso coração nesta hora, Senhor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós precisamos é uma vida cristã consistente, com conteúdo. Uma vida cristã que se revela firme, segura. Uma vida cristã que não se deixa levar por qualquer circunstância ou situação adversa. Estava me lembrando há pouco de um moto de uma entidade muito querida da nossa igreja, que com frequência a gente não só recita, a gente canta, que é das minhas queridas mulheres, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Sejamos verdadeiras auxiliadoras firmes na fé. Não precisa terminar, não. Firmes na fé. Uma fé que não se abala. Uma fé que não fica titubeante. Uma fé que é bem consistente. Mas o moto da mocidade, que a gente não recita faz tempo aqui, diga-se de passagem, né? Mas diz: alegres na esperança, fortes na fé. Uma fé firme, uma fé forte, uma fé consistente que nos traz o legado de uma vida consistente. Eu estou convencido que o apóstolo Paulo, nesta quadra da sua belíssima, magistral epístola aos Romanos, com a qual nós começamos o culto hoje, lendo o convite para o culto verdadeiro, que é a consagração das nossas vidas, chamado de culto logikos, o culto racional, o culto que faz sentido. Neste ponto, Paulo está fazendo convocação desta natureza para uma vida cristã consistente, que não se deixa levar pelos momentos aflitivos, que não sucumbe diante de eventuais derrotas que a vida pode nos oferecer, que não se coloca ao sabor dos ventos, das procelas que muitas vezes se abatem sobre a sua existência, uma vida cristã consistente. E se observarmos bem o texto, Paulo vai dizer o que acontece com alguém que busca esse tipo, esta qualidade de viver em Cristo. E a primeira coisa que nós vamos aprender é que para ter uma vida cristã consistente e consequente, nós não podemos deixar de gemer no íntimo por causa dos sofrimentos presentes, por causa destas mesmas situações que querem abalar a nossa fé, que talvez tenham esta pretensão, mas ao fim e ao cabo elas não vão conseguir nos demover do nosso objetivo, do propósito para o qual o Senhor nos constituiu em seu povo. No entanto, a ênfase está exatamente aí: gemer. Paulo afirma com bastante consistência que nesta quadra, neste tempo presente, nós passamos por sofrimentos. Mesmo que na comparação com a glória por vir, como cantamos agora há pouco, como entoamos um louvor dizendo: haverá glória sem par junto a Jesus, glória sem fim. Nós não podemos
fechar os nossos olhos. Nós não podemos nos fazer de ouvidos moucos para o grito, o gemido que está ao nosso redor. Versículo 22 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Criação aqui entendido no sentido da natureza. A natureza de vez em quando nos prega umas boas, né? Acompanhamos detidamente o movimento do furacão Matthew, que vinha devastando regiões pelo Caribe afora, especialmente o sofrido Haiti, e a expectativa que chegasse às margens da América do Norte, evidentemente uma nação que tem mais condições de se prevenir, de suportar isso, sofre menos, mas também sofre. E uma nação como Haiti, já desabrigada, já vindo de um outro momento tão dramático, as cenas são as piores possíveis. A natureza também dá o seu gemido, a natureza também dá o seu grito. E a gente aqui mesmo no sul e Curitiba, nesses dias de muitos vendavais, de chuvas fortes, torrenciais, nós mesmos aqui fomos vítima outro dia desse tipo de clamor da natureza. Mas o apóstolo Paulo não diz apenas que é a natureza que está gemendo, ele diz não somente ela, versículo 23, mas nós que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito, uma outra forma de dizer, somos o povo de Deus, somos a igreja do Senhor, somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, nós também gememos em nosso íntimo, vendo tudo que está ao nosso redor. Nós não nos achamos indiferentes a estas realidades de tragédia, na suposição de que no reino da glória nós teremos todas as lágrimas enxugadas da nossa face, de que tudo isso terá ficado para trás. Então agora a gente cruza o braço, a gente diz, isso não nos toca. Toca. Tem que gemer, tem que sentir, tem que chorar, tem que ser solidário, tem que se mobilizar, tem que fazer algum movimento para tentar minorar a aflição, tem que gemer também diante da malignidade dos homens, das injustiças, da corrupção que não está fácil de ser sequer detida, quanto mais encerrada no nosso meio. A cada dia um novo escândalo, uma nova possibilidade de vir a lume novas informações. E aqui eu não estou dizendo que é para não vir, não, é bom que venha. É bom que tudo que se fez em oculto agora venha a lume, mas isso não é para ficarmos apenas indignados e ficarmos boquiabertos e pensarmos como é que pode. Pode, porque o mundo jaz no maligno. Não é de esperar outra coisa senão isso. Agora, de nossa parte, o que cabe é gemer no íntimo, por causa dos sofrimentos presentes. O crente que não se sensibiliza, o crente que não chora com os que choram, não está pronto para rir, sorrir, alegrar-se com os que se alegram. O crente que não sente a dor de outrem, não se habilitou ainda a poder celebrar o regozijo celestial. E Paulo vai descrevendo esta realidade para promover justamente em nós um caráter sensível. Esta expressão, gemer no íntimo, ela parece sugerir um sussurro, alguma coisa que não exprime sequer uma palavra, mas é doído, é sofrido. Ao acompanharmos um cenário de aflição do tempo presente, para uma vida cristã consistente, não podemos fugir disso.
não podemos nos aliear disso. Não podemos ficar alienados desta realidade. Mas se ficássemos nisso, seria uma choradeira só. Porque motivo não falta. Porque razões estão sobejas aí para que a gente viva gemendo, arrepiado. E a gente sabe que a vida cristã consistente não pode ser só gemer no íntimo por causa dos sofrimentos presentes. Ela também inclui que oremos no Espírito para superar a nossa fragilidade espiritual. Porque posto que nós não nos achamos indiferentes a este quadro e dele participamos também, somos instados a uma tarefa, a um ministério, a uma ação, a algo que somente nós podemos fazer. Foi-nos dado este privilégio que traz consigo uma enorme responsabilidade, a oração. A oração é bênção, a oração é benefício, a oração é oportunidade, a oração é canal de vinculação, de ligação ao nosso Deus. Neste culto, inúmeros momentos, nós pudemos proferir orações. Mas o fato é que, durante todo ele, nós estamos no espírito de oração. Mas há um diferencial na proposta bíblica. Não é para que apenas estejamos no espírito da oração, mas que oremos no Espírito Santo. E Paulo assim descreve o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque ao gemer no íntimo, nós estamos revelando que somos frágeis e somos suscetíveis. A nossa vida cristã não é uma vida cristã que vira as costas para o que está acontecendo. Reconhecemos quão débeis somos, quão fracos somos, diz o hino sacro. Mas ao orarmos no Espírito, nos confiamos ao Senhor. Ao orarmos no Espírito, buscamos forças em Deus. E aí, curioso, se gememos em nosso íntimo, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa curiosa. Diante de um quadro de sofrimento no tempo presente, nós gememos. E o Espírito intercede diante do trono da graça por nós com gemidos inexprimíveis. Interessante o ministério da oração. Dele participa a Trindade Santa de maneira absoluta. É em nome do Filho que oramos. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis na presença do Pai. O ponto que nós queremos realçar aqui é, de um lado, reconhecer quão frágeis somos, quão fracos somos, como precisamos da assistência do Senhor diante deste quadro que nos rodeia. Mas, de outro lado, somos instados a desenvolver um ministério de oração, uma vida de oração que vai nos ajudar na vida cristã consistente. Sem uma vida de oração firme, que reforce, que reafirme a nossa fé, que fortaleça a nossa fé, nós poderemos revelar certa inconsistência. Paulo diz: não sabemos orar como convém. Talvez a primeira coisa que se faz necessário na trajetória da oração é reconhecer isso. Senhor, não sabemos nem o que dizer, não sei nem o que pedir, não sei o que rogar, não sei como fazer. Senhor, me ajuda, Senhor. E eventualmente não serão palavras que vão fazer sentido. O que vai fazer sentido é este gemido inexprimível, que não pode ser expresso em palavras. Só o Espírito pode nos ajudar nesta obra de oração.
Não há nenhum mistério, não há nenhuma proposta de que você faça um curso de não sei quantas aulas para poder orar no Espírito. Você pode fazer isso agora. Você pode usufruir disto já. Você pode ser beneficiário desta bênção agora. Por quê? Porque você reconhece que não sabe orar como convém e se entrega aos cuidados do próprio Espírito Santo. Oramos no Espírito para superar a nossa fragilidade espiritual. Não há que haver concorrência, competitividade para saber quem ora mais bonito, quem faz uma oração mais acertada, quem ora no limite certo das coisas. É preciso que oremos no Espírito, nos confiemos ao Senhor nas nossas necessidades, nas nossas carências, nas nossas aflições, nos nossos sofrimentos. E ao orarmos no Espírito teremos a resposta, teremos a solução, teremos o agir divino. E então nós compreenderemos de uma vez por todas a verdade exarada no versículo 28, que muitas vezes nós até o recitamos e não capturamos a sua essência, quando a palavra de Deus nos ensina assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não há nada que tenha lugar na nossa vida que de alguma forma, nos métodos divinos, na formatação do Senhor, venha para nos prejudicar. Tudo vem para corroborar conosco, para trazer mais consistência à nossa fé, à nossa vida cristã, para nos tornar filhos de Deus mais aprimorados. Sejam aflições, sejam adversidades, sejam crises, sejam desafios, sejam jornadas, seja muito trabalho, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Mas quando nós oramos no Espírito, nós superamos essa fragilidade espiritual que nos acompanha, imaginando que está tudo do avesso, que nada deu certo, que como é que pode isso ter acontecido comigo? Não. No ministério da oração no Espírito, as coisas começam a fazer sentido. Para uma vida cristã consistente, ou uma vida cristã consistente, nós gememos no Espírito diante das aflições presentes. Nós oramos no Espírito buscando superar a nossa fragilidade espiritual, mas por fim, nós confiamos no Senhor, que opera a plenitude da sua graça. Como é importante nós reconhecermos que a nossa vida é uma obra de Deus. Nós fomos gerados pelos nossos pais, parcela considerável aqui já gerou seus filhos, e parece que este mundo eivado de materialismo, de coisas apenas do aqui e agora, nos faz afastar-nos do entendimento que nós não somos resultado de casualidade, de decisões que tomamos a bel prazer, de propósitos meramente humanos e temporais. Nós somos uma obra de Deus. Nós somos uma obra de Deus que começa muito antes de termos vindo à luz. Por isso o apóstolo Paulo principia dizendo: Deus nos conheceu de antemão, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Antes de termos vindo à luz, Deus decidiu que eu e você teríamos que ser como Jesus. Ele é o varão perfeito. Ele tem a plenitude da estatura do varão perfeito. Ele é o modelo. Ele é o novo Adão. É nele que nós nos pautamos. É na sua conduta, no seu caráter, nas suas deliberações, no seu modus vivendi,
que nós encontramos o modelo para a nossa vida. Isto posto, no tempo e na história, aqueles que Deus chamou antes da fundação do mundo, Ele chamou no tempo presente. O chamado que nos veio pelo Evangelho. O Evangelho que uma vez anunciado encontrou guarida no nosso coração. E a estes que chamou, Ele também justificou. Tudo obra de Deus. Na eternidade predestinou, no tempo chamou. Este chamado teve o condão de nos justificar de todos os nossos pecados e vai nos conduzindo até o fim da nossa jornada terrena, a glorificação. Paulo descreve estes passos chamados da ordem da salvação de maneira sucinta aqui, mas ele descreve na sequência os mesmos elementos de uma maneira mais alargada, dizendo: Deus é por nós. Muitas vezes o nosso testemunho cristão parece revelar que Deus é contra nós. Está dando tudo errado. É doença de um lado, é escassez do outro, é preocupação daqui, é preocupação de lá. Comecei um negócio, não foi para frente. Deus está contra mim. Deus não gosta de mim. Deus não me quer. Deus desistiu de mim. Onde é que o senhor está, que o senhor não está preocupado comigo? Deus é por nós. Ele não é contra nós. Vamos ser bem claros, o que é contra nós? É contra nós aquele que intenta acusação contra nós, versículo 33. E quem é o acusador, senão o inimigo das nossas almas? O maligno, o diabo caluniador. É ele que é contra nós, jamais o Senhor. O que mais é contra nós, senão aqueles que muitas vezes como instrumentos do maligno vivem a nos condenar, vivem a apontar o dedo em riste para nós, dizendo que somos assim, somos assados, somos daquele jeito. Mas a palavra de Deus diz assim: ninguém vai nos condenar, porque Cristo morreu, antes ressuscitou, e Ele está à direita de Deus, e Ele também intercede por nós. Ministério da oração. O Filho e o Espírito Santo intercedendo por nós. É verdade. Este Deus que nos ama tanto, esse Deus que é por nós, muitas vezes nas vicissitudes da vida, nas situações adversas, imaginamos que este amor nos foi vedado, e por isso Paulo vai perguntar: foi a tribulação? Foi a angústia? Foi a perseguição? É fome? É nudez? Apesar que hoje muita gente sai nu porque quer, né? Perigo? Espada? E Paulo diz: nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele vai adiante. Ele não diz apenas destas realidades terreais, destas realidades temporais, destas circunstâncias que qualquer um de nós pode descrever. É exatamente o que eu estou vivendo. É enfermidade, é luta doméstica, é dúvida. Ele diz: olha, eu estou bem certo, que nem anjos saímos do ambiente que podemos tangenciar, que podemos enxergar com estes olhos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade que não alcançamos, nem a vida, nem a morte. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus para nós, nesta manhã, nos convida a uma vida cristã mais consistente. Uma vida de menos queixume, mas de gemido no íntimo por tudo que está ao redor. E reconhecidos da nossa pequenez, fragilidade, fraqueza,
Oramos no Espírito, confiando ao Senhor os nossos cuidados, mas acima de tudo, confiando no Senhor. O Deus que nos chamou desde antes da fundação do mundo está conosco e vai ser sempre a nossa bandeira. E esta bandeira vai sempre tremular, firme e segura, e nós haveremos de glorificar ao Senhor através de uma vida cristã consistente. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém? Vamos cantar, meus irmãos, o hino 170, caminhando para o final do nosso serviço desta manhã. Redentor onipotente. Vamos colocar em pé, cantar ao Senhor. Motivos para gemer, e eles nos levam à oração. Queria dar oportunidade à intercessão, muito particular, quem sabe a você, qualquer um de nós. Se você deseja uma oração especial pela sua vida, deixa o seu lugar, vem aqui à frente agora, rapidinho, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, abençoe a sua vida, não demore, deixa o seu lugar, venha, vamos colocar sua vida, seus motivos, suas necessidades, suas angústias. A gente geme no íntimo, mas a gente pode gemer também juntos, porque aí nós podemos orar juntos no Espírito. Venham aqui, as pessoas que estão no corredor vão chegando mais para o meio para dar espaço para todo mundo. Queremos pedir a bênção de Deus sobre todo o seu povo aqui reunido nesta semana. Pai Santo, Deus de amor, Deus de bondade, queremos colocar estas vidas preciosas, por quem Jesus morreu na cruz,
revelando o maior exemplo de amor que alguém poderia dar. Algumas vezes, Senhor, nós desconfiamos do teu amor. Nós não nos confiamos a Ele. Perdoa-nos, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é por nós. Ninguém será contra nós. Vivemos uma realidade comum, Senhor. E este mundo que jaz no maligno ocasiona gemido na própria natureza, quanto mais em nós, tão fracos, tão frágeis. Mas, ó Deus, o Senhor nos dá a bênção da oração. E é no Espírito que oramos. Porque o Senhor é quem vai traduzir melhor o nosso sentimento, a nossa prece, no que tange a cada um dos teus filhos. Cada um tem o seu motivo, tem a sua necessidade. São situações familiares, são situações de enfermidade, são situações de ordem material e econômica, são dúvidas, são coisas que nós nem entendemos, mas o Senhor entende. E é no teu altar de graça que deixamos cada uma destas necessidades. De uma maneira muito especial, Senhor. Queremos orar pelo presbítero emérito Francisco Aquino Pinheiro. No alto dos seus 90 anos, Senhor, já muito combalido e no hospital agora. A tua vontade será feita na vida dele, mas tem misericórdia do teu servo. Não o deixe sofrer, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor o cerque da tua grande misericórdia nesta hora naquele leito de hospital. E ser com todos os seus queridos, os que estão aqui, os que não estão aqui, que também tenham o conforto e o consolo do Senhor. Assim te pedimos e de antemão te agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo seja convosco hoje e sempre. Amém. E a luz de Deus hoje sobre nós, brilha a luz de Deus hoje sobre nós, que ela nos mostre o caminho para ouvirmos sua voz. Brilha a luz de Deus hoje sobre nós. Posso amor de Deus nossa alma inundar. Posso amor de Deus nossa alma inundar. Nossa alma inundar, possa a paz de Deus sobre nós pousar, possa a paz de Deus sobre nós pousar, e que ela nos proteja se nos formos separar. Possa a paz de Deus sobre nós, possa o amor de Deus sobre nós, brilha a luz de Deus hoje sobre nós, sobre nós. Aquele abraço bem gostoso no seu irmão. Vamos em paz. Bom domingo a todos.